Muito bom dia, meu querido e dileto nono período. É com muito prazer que nós podemos prosseguir com nossos encontros sobre direito civil. Nesse momento, trabalhando aspectos especiais, tal como estamos realizando ao longo desse semestre. Temos postado no portal da faculdade e encaminhado também por meio do WhatsApp da turma nossas aulas. Tenho participado e, ao mesmo tempo, acompanhado o desempenho da turma por meio aí da nossa dileta e querida representante, a quem eu deixo aqui minha saudação e meu abraço. E percebo que é importante, estamos fazendo aqui um reprise acerca de alguns aspectos. Para tanto, elegemos um ponto que é um ponto nodal, um ponto cardeal, que diz respeito ao direito das obrigações, certo? Bom, o direito das obrigações está presente no nosso Código Civil brasileiro, mas também em leis especiais. Hoje, nós pretendemos fazer uma abordagem que seja objetiva e sistematizada acerca do direito das obrigações e também resolvermos pelo menos duas questões que são importantes para a compreensão da matéria e, ao mesmo tempo, melhor fixação e oxigenação aí do nosso conhecimento. Portanto, contando com vocês. Bom, o nosso Código Civil brasileiro, ele trabalha o direito das obrigações a partir do artigo 233. Podemos, inclusive, dizer, no caso, então, que o direito das obrigações consiste em ser o maior livro, contendo mais de 700 artigos, 732 artigos aproximadamente, enquanto os demais livros do Código Civil estão ali em torno de 230, 260, nenhum deles chega a 300, enquanto, na realidade, o direito das obrigações chega a 732 ou mais. Portanto, só por aí já se percebe que o direito das obrigações, ele cuida de mais de um terço do assunto cardeal aí do Código Civil brasileiro. Portanto, merece uma atenção muito especial. Imprescindível observarmos que o direito das obrigações, ele é um direito milenar, naturalmente, assim como o direito da sua forma geral. Já no passado, o direito das obrigações ocupou assentos em diversas legislações, inclusive no Corpus Juris Civilis, o Corpus Juris Civilis, que foi a legislação romana que inspirou não só o nosso direito, mas também, no caso de muitos, direitos de diversos grandes países, né, no caso. E é importante ressaltarmos que ali havia a Lex Poetelia Papiria, que era uma lei que permitia a escravidão de um devedor se eventualmente ele não conseguisse fazer frente ao pagamento do seu débito. Mas nós avançamos e hoje nós contamos, na realidade, com um direito mais humanizado, mais progressista, mais sensível, e o nosso Código Civil, dos artigos 233 e seguintes, cuidará dessa matéria. Em geral, o direito civil, no caso, ele tem sim o direito das obrigações previstos na sua lei maior, que é o Código, nesse caso, o Código Civil, mas nós temos também diversos direitos obrigacionais previstos em leis esparsas. Nós veremos, por exemplo, que existe a lei do inquilinato, a lei de locação, a lei 8.245/91, dentre outras leis que também estarão avocando para si as questões obrigacionais do próprio Código de Defesa do Consumidor, né, que é a lei 8.078/90, também, no caso, invoca o direito das obrigações. Vamos perceber que, quando nós falamos de direito das obrigações, estamos diante de pelo menos um significativo tripé, qual seja, nós podemos falar das obrigações em geral, podemos trabalhar com o contrato e podemos trabalhar com a responsabilidade civil. Portanto, um tripé implicativo, expressivo, que representa, provavelmente, a grande constelação do direito das obrigações. Bom, se as obrigações em geral, ou seja, a generalidade sobre o direito das obrigações, inicia-se ali no 233, já os contratos estão ali no 421 em diante, enquanto a responsabilidade civil, nós podemos localizá-la ali em torno do 927. Tudo isso é imprescindível para compreendermos, entretanto, que quando nós falamos de obrigações em geral, ou seja, a teoria geral das obrigações, nós teremos possibilidade de compreender que a obrigação ela é um vínculo jurídico estabelecido entre credor e devedor, ou credores e devedores. Podemos compreender que esse vínculo jurídico
é a própria obrigação em si, que precisa ser naturalmente aí estabelecida e ao mesmo tempo cumprida, uma vez tendo sido, no caso, contratada e paga pelo credor ou pelos credores. Imprescindível observar que essa obrigação ela vai se cingir a pelo menos 3 espécies: obrigação de dar, obrigação de fazer e obrigação de não fazer. Exemplo, obrigação de dar. Eu posso falar, no caso, que é a entrega do dinheiro por aquele que comprou um imóvel ou aquele que comprou um remédio, aquele que comprou, por exemplo, digamos aqui, né, no caso, um veículo. Quem comprou esse veículo tem o direito de receber o objeto, mas ele tem também o dever de fazer esse pagamento. Porém, uma vez tendo feito esse pagamento, no caso, não pode, na realidade, o vendedor se recusar, tá, a entregar esse automóvel. É a obrigação de dar, nesse caso, de dar dinheiro, certo? Podemos falar também da obrigação de fazer. Suponha você que é novo período, que está se formando em direito, empolgadíssimo, muito entusiasmado e será um exímio advogado, uma advogada realmente que estará, no caso, fazendo toda a diferença no entorno jurídico, no entorno sociopolítico, e você sonha ter o seu escritório, você contratou, né, o melhor de todos os engenheiros, a melhor de todas as arquitetas, idealizou um prédio de 3 andares, onde você estará, na realidade, aí, inaugurando seu escritório de advocacia e associados. E você pagou ali, suponhamos, vamos colocar um valor de 200 mil, 300, 400 mil reais. Então, na hora que você, na verdade, contratou essa obrigação de construção, né, desse prédio para inauguração, né, do seu escritório de referência na área da advocacia, assim que você se formar, afinal de contas, nós já estamos nos formando, nós somos no nono período, não é isso? Daqui a pouquinho nós já estamos aí, na verdade, no nosso glamour, não só, né, com o nosso terno Armani, com o nosso longo de seda, né, doutoras? Mas também, no caso, com o coração elevado a uma justiça e a um direito no qual nós realmente, de alguma forma, acreditamos e ao qual nós nos curvamos. É imprescindível lembrarmos que nesse momento as pessoas que você contratou têm a obrigação de realmente edificarem aquele prédio para que você possa fazer o seu escritório funcionar. A arquiteta precisa cumprir a tempo a sua obrigação e aí aquela questão, eu estou diante de credores, vocês e devedores. Só que qual é o tipo de obrigação? É de dar? Não. Nesse caso, a obrigação de fazer, percebem? Mas eu tenho também a obrigação de não fazer. Exemplo, a obrigação de não fazer pode ser compreendido, num primeiro momento, como sendo uma obrigação que diz respeito aqui ao não desmatamento de uma parte daquela fazenda que você comprou, uma parte daquela propriedade que você adquiriu. Não se deve desmatar. Existe ali uma área de reserva florestal ou de reserva ambiental que não pode e não deve, no caso nem de longe, de alguma forma, ser violada. Eu tenho esse dever. Posso falar também de outras formas de obrigação de não fazer. Você tem o seu escritório de advocacia, deu tudo certo, aquele contrato que você fez, tá? Você inaugurou um novo tempo na advocacia aqui na região, tá? Jovem advogado, tem 1 milhão de ideias espetaculares. E aí, você, na verdade, acabou dentro desse contexto contratando outros sócios, contratou estagiários, mas ali existe um dever, o dever do sigilo profissional. Então, você está sempre reprisando esse dever com seus estagiários e dizendo, olha, nós não podemos, porta afora, fazer comentários, publicar e nem de longe, no caso, noticiar o que ocorre aqui dentro. Porque o escritório de advocacia tem o dever do sigilo profissional. Então, o dever de não fazer a divulgação do que ocorre ali dentro. Então, se um estagiário, se um sócio, se alguém do escritório publiciza, enfim, na verdade, dá a conhecer para terceiros fatos de clientes que ali frequentam, está violando o dever de não fazer, a obrigação de não fazer, certo? Bom, partamos da hipótese, no caso, que no primeiro momento, você, nesse prédio que você construiu, onde tem aí
onde tem aí no primeiro momento, no caso, o seu escritório de advocacia, estamos na hipótese que existe uma outra área, uma área que, inclusive, no caso, você pensa em construir ali um centro de convivências, né, no caso, para os seus próprios clientes, ou quem sabe para um tipo de política social que você deseja desenvolver enquanto ação afirmativa. Porém, é importante a gente estar lembrando que quando você está imaginando desenvolver aquele projeto, você percebeu que naquela área que você espera desenvolver, né, o seu projeto, coloquemos aqui uma política de ação afirmativa de inclusão de mulheres vítimas de violência doméstica, que, inclusive, diga-se de passagem, apenas para abrir um parêntese lamentável, vem crescendo em época de confinamento, em época de pandemia, há toda uma divulgação, uma publicação mostrando como tem, infelizmente, no caso, sido aqui deprimente, né, a quantidade, né, de pessoas que vêm sendo, no caso, vítimas em potencial aí das situações que realmente vem crescendo no que se refere à violência nos lares. A pressão psicológica, né, a pressão financeira, entre outras situações, no caso, acaba de certa forma gerando agressões e vitimizam as mulheres de uma forma maior. E você quer criar aquele projeto, mas você idealizou um nome para aquele projeto. Imagina um nome bem bacana que você queira, no caso, então, colocar naquele projeto. E pensemos que seja Meninas de Ouro, só por hipótese, não é nenhuma sugestão. Mas só que você, quando foi, de alguma forma, trabalhar esse projeto, você se esqueceu de confirmar se já existiam outros projetos com o mesmo nome. E existia um outro projeto com o mesmo nome na região. A lei não permite que você faça, no caso, um outro projeto seu com o mesmo nome, porque aquele nome já está sendo utilizado por outra pessoa, por outras pessoas ideárias também da mesma causa. Então, nesse momento, te cabe o dever de não utilizar, né? No caso, aquele nome, um dever uma obrigação de não fazer, tá certo? É importante observarmos também que, às vezes, as pessoas estão, de alguma forma, desenvolvendo construções civis, e essas construções civis deixam de atender algumas premissas do Código de Postura Municipal. E então vem o fiscal e diz, olha, é preciso parar a obra. Se continuar, no caso, vai precisar demolir. E, lamentavelmente, tá, a pessoa continua a obra e aí veio, portanto, o fiscal e disse, olha, é preciso demolir, porque essa obra não atende, por exemplo, aqui, né, o Código de Postura Municipal. Suponhamos que você mora em uma ilha e ali há uma proibição de construção de um prédio acima, por exemplo, de 7 andares, e você fez um prédio de 8, a lei vai mandar você demolir um dos andares, com certeza, para atender, no caso, então, uma medida de segurança. Então, nós temos a obrigação de dar, o dinheiro para quem, de alguma forma, esteve aí comprando um automóvel, um imóvel, obrigação de fazer aquela construção do prédio para que o seu escritório funcionasse, obrigação de não fazer, não contar o sigilo do escritório, tá? De você não utilizar o nome de uma empresa ou de um projeto que já existe, o mesmo nome, tá? E você não construir, violando a regra do Código de Postura, sob pena de você ter que demolir, tá certo? Bem, tudo isso é muito importante, mas é imprescindível nós lembrarmos que, na realidade, a nossa legislação trabalha com princípios. Quando você avança ali para o artigo 421, que trata dos contratos, nós vamos perceber que os contratos, eles são regidos a priori pelos princípios. Princípio da boa-fé, né, sobretudo da boa-fé objetiva, né, o princípio da função social do contrato, o princípio da eticidade. Porém, vejam bem, muito recentemente, nós passamos a conviver desde 20 de setembro do ano passado com a Lei 13.874. E essa Lei 13.874, ela criou um parágrafo único para o artigo 421.
e ainda criou o artigo 421-A e estabeleceu outros princípios. Dentre esses princípios, fala-se, no caso então, da intervenção mínima do poder estatal, instituindo em tese aquilo que a princípio é reconhecido como, na realidade, a adoção do Estado liberal. Mas também colocou um princípio, né, da revisão contratual como sendo uma excepcionalidade. É importante, no caso, percebermos que aquilo que é contratado, aquilo que efetivamente é pacificado entre duas ou mais pessoas, de fato, enquanto contrato, precisa ser cumprido. Mas vamos lembrar que você tem a obrigação, que é a obrigação contratual, e você tem a não contratual, que é chamada aquiliana ou extracontratual. Exemplo, tá? Na hora que você vinha para a Fadivale, né, no semestre passado, com a sua Ferrari vermelha, o seu colega, que estava muito preocupado com a prova da professora Lina, de tópicos especiais, e o seu colega, desavisadamente, um pouco ansioso, abarrou a sua Ferrari vermelha por trás. Só um tempo, por gentileza. Desculpe. Porém, na realidade, eu não poderia nem de longe fazer como inicialmente os romanos faziam no passado. Só valia entender como obrigações aquilo que era pactuado, aquilo que era contratado. Não se conhecia ainda, não se concebia a hipótese de nenhuma obrigação que não fosse contratada. Então, infelizmente, você ficaria em prejuízo com a sua Ferrari vermelha que foi abalroada, cuja colisão ocorreu em decorrência do seu colega estar ansioso com a prova que deveria ser feita. Veja bem, mas a partir de então, passou-se a compreender que mesmo que alguém não desejou, ainda que não tenha sido o contrato, havia uma lesão e não se poderia permitir que outrem sofresse essa lesão e não tivesse o direito de ter o seu direito reparado. Então surgiu a responsabilidade aquiliana, ou seja, não contratual ou extracontratual. Mas vejam bem, a responsabilidade contratual, ela é regida por alguns princípios também, tá? No sentido geral. E dentre esses princípios, no caso, nós podemos falar que existe o princípio rebus sic stantibus. Rebus sic stantibus, ou seja, esse princípio reza que, na realidade, cabe manter no cumprimento e na conclusão do contrato as regras que preexistiam no instante que ele foi celebrado. Também tem a regra do pacta sunt servanda, ou seja, o pacto serve para ser cumprido. Ou seja, um pacto ele não pode ser rompido, ele tem que ser cumprido. É uma questão de obrigação, é uma questão de compromisso, afinal de contas, surgiram expectativas recíprocas. E, portanto, essas expectativas não devem ser nem de longe, nesse caso, traídas por circunstâncias. Mas existem exceções. Essas exceções, elas estão presentes, no caso, então, no artigo 478. O artigo 478 trabalhará a teoria da imprevisão. O que é a teoria da imprevisão? É uma teoria segundo a qual, se esse mesmo contrato, seja ele o contrato, lembra-se que você efetuou para a construção do seu escritório de advocacia, porque você pretende desenvolver um belíssimo trabalho como sendo um baluarte do direito e, ao mesmo tempo, um estandarte da justiça, tá? E nós acreditamos que você assim fará. Porém, chega um momento que esse contrato pode se tornar um contrato com extrema vantagem para uma das partes e, lamentavelmente, com um infeliz prejuízo, um insuportável prejuízo para a outra, em razão daquilo que hoje nós estamos vivenciando, da pandemia, do coronavírus, que, infelizmente, no caso, trouxe para a humanidade o Covid-19. Esse prédio se encontra em construção e em decorrência de estarmos convivendo, no caso, com essa guerra, né? No caso, alguns já chamam de Terceira Guerra Mundial. Existem aqueles que estão, de alguma forma,
apostando que depois desse tempo, tá, nós estaremos descobrindo que convivemos com um inimigo invisível, as grandes potências que se preparavam para grandes mísseis, para uma guerra nuclear. De repente, no caso, agora precisa assistir milhões de irmãos e irmãs nossas serem sucumbidas por esse grande inimigo. Mas isso intervém nas nossas relações. Tanto intervém que nós estamos aqui conversando em vídeo aula e essa é uma das questões, uma das motivações. Vejam bem, esse é um motivo alheio às nossas vontades. Essa é uma razão imprevisível e que interpelou os contratos, sejam de quaisquer natureza. Então, hoje você encontra medida provisória, você encontra decretos, dizendo, olha, os contratos de aluguéis precisam ser revisados. Dizendo, olha, ficam suspensas. Como foi suspenso, nós já sabemos, no caso, todas as liminares de ações de despejos até o mês de outubro, novembro, ficam suspensas. As relações contratuais foram repensadas. CEMIG, SAI, e outras instituições não podem fazer cortes antes do prazo A ou B, somente depois, em razão desse motivo atípico que, na verdade, foi gerado pelo coronavírus. É uma razão exatamente imprevisível, gerada pela natureza, e que no primeiro momento, a realidade se encontra aqui, impactando os contratos. É a teoria da imprevisão. Essa teoria da imprevisão já era prevista lá no Código de Hammurabi. Esse Código de Hammurabi, na verdade, foi uma das primeiras obras conhecidas, sistematizadas em termos legais, e ele já previa que se um homem devesse a outro homem a colheita do seu campo, mas tivesse ocorrido ou seca ou uma enchente que tivesse comprometido a sua colheita, ele poderia deixar de entregar o grão naquele ano. Já era uma teoria da previsão que acabou, de certa forma, também influenciando o nosso direito moderno. É interessante a gente lembrar, porém, que a teoria da imprevisão, que está no 478, é seguida de uma outra teoria que está no 479, que vai mostrar a possibilidade de revisão contratual. Então, muitas vezes, é a revisão que vai fazer com que o equilíbrio contratual seja restabelecido. Não é necessária a resolução, a ruptura desses contratos, mas tão somente uma revisão com postergação de parcelas, como a Caixa Econômica Federal, que está, de alguma forma, postergando as parcelas dos financiamentos dos imóveis. Com relação aos contratos, nós perceberíamos também que tem uma outra teoria, além da teoria referente aqui à imprevisão, nós temos uma outra teoria. Essa teoria que está no artigo 476 dirá que no primeiro momento, no caso, deve vigorar a regra segundo a qual o credor só pode exigir do devedor qualquer tipo, qualquer espécie de obrigação, se ele antes tiver cumprido, no caso, então, o seu dever. Então, aquela pessoa que comprou um automóvel ou imóvel só tem o dever de exigir a entrega se ele tiver pago. É exatamente a exceção do contrato não cumprido, exceptio non adimplente contractus. Na realidade, o 476 do exceptio non adimplente contractus, dessa teoria, representa que o contrato ele é sinalagmático e a eticidade representa, a eticidade implica que, na realidade, ele é uma via de mão dupla. Para haver, no caso, portanto, a obrigação de alguém pagar, certamente esse imóvel tem que ter sido entregue e assim vice-versa. Então, a teoria da exceptio non adimplente contractus, a teoria também da imprevisão. Vamos falar também, quando nós falamos aqui do pacta sunt servanda, a teoria segundo a qual o pacto, o contrato, serve para ser cumprido. Ele, na verdade, de alguma forma, precisa ser cumprido, mas não mais a ferro e fogo, não mais. Tá? Na nossa era, é preciso que nós entendamos, no caso, que existe aí
para todo efeito, o dever de humanização das relações sociais e também das relações contratuais, que também é regido pela sua função social. É importante lembrarmos também aqui que são vários os contratos típicos e atípicos. Os contratos típicos, em geral, são aqueles tipificados pelo Código Civil. E esses contratos típicos, no primeiro momento, podem ser reconhecidos aí como o contrato de compra e venda, como sendo ainda o contrato de troca ou permuta, né, como sendo também aí, no primeiro momento, contrato de mandato, de fiança, tá? Então, na verdade, eles estão elencados no nosso Código Civil de maneira bastante especificada, certo? Imprescindível lembrar, no caso, que se ali nós temos o contrato de compra e venda no 481, tá? Se o troca ou permuta está aí no 533, se o contrato de doação está no 538, tá? Os contratos atípicos não se encontram aí elencados. Os contratos atípicos, como por exemplo o contrato de franchise ou de franquia, vai cuidar e vai reger como devem exatamente ser trabalhados e pensados, elaborados os contratos de espécie de McDonald's, de Boticário, tá? LFG, ou seja, que são franquias, tá? De prestação de serviço, de comércio ou de produtos que precisam certamente de alguma forma observar leis especiais, tá? Então são os famosos contratos atípicos. Nós temos aí o contrato de know-how, o contrato de engineering, né, de engenharia e etc. E todo esse oceano das obrigações deságua também na responsabilidade civil. Se você lê o 927, você vai perceber que ele invoca a responsabilidade civil coadunante com o artigo 186. O artigo 186 diz que é aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano ou prejuízo a outrem, é obrigado a repará-lo. Ou pratica ato ilícito, né? E aí o 927 vai completá-lo, dizendo que é aquele que pratica ato ilícito é obrigado a repará-lo. Então, o 86 e o 927 são assim conjugados. Mas é bacana que a gente possa, de alguma forma, estar sempre atento para o fato de que ali está dizendo também que ainda que esse dano seja exclusivamente de ordem moral, porque também o dano não passa só pelo crivo do dano material. O dano maior é aquele que gera aquilo que nós chamamos de dolores morais, né? No caso, a dor moral. E é interessante, no caso, que nós todos estejamos atentos, o fato de que essa dor, né, no caso, gerada é porque ela provoca uma violação dos direitos da personalidade. E ao provocar a violação dos direitos da personalidade, toca a nossa intimidade, privacidade, honra e imagem que estão salvaguardados lá no artigo 5º da Constituição Federal, em seu inciso número 10. É imprescindível lembrarmos, então, que aí vai surgir uma outra expressão, prece os dolores, o preço da dor. O preço da dor, entre aspas, porque a dor não tem preço, né? Quando nós falamos de indenização em razão da violação dos direitos da personalidade, nós estamos, na verdade, dizendo que a dignidade da pessoa humana ali foi refutada. Immanuel Kant, o grande pensador, né, nosso filósofo do direito, diz que dignidade é tudo aquilo que não tem preço, ou seja, que não pode ser pago com papel moeda, não pode ser reparado, restituído. É por isso que o dano moral tem natureza compensatória, né? Eu tive a oportunidade, para a glória do Senhor, de ter feito meu mestrado e quando eu escrevi minha dissertação, eu escrevi sobre danos morais, princípios constitucionais, e foi uma grande descoberta para mim pensar a Constituição Federal e os tratados internacionais em torno desse conteúdo. E quero confessar, no caso, que quando nós falamos assim, que a natureza jurídica do dano moral é compensatória, porque nada repara, nada restitui, nada recompõe a dor daqueles que tiveram, no caso, então, uma ferida, uma cicatriz na alma. Muito bem. Bom, nós temos, no caso, essas e outras questões que estão sendo trabalhadas aí no portal da faculdade. E nós temos aulas que já foram, no caso, apresentadas, inclusive com atividades. Vou aproveitar agora para que nós possamos avaliar duas questões, resolvendo juntas essas duas questões como forma de fixação do nosso conteúdo. Vem comigo!